A essas alturas, eu acho que vocês já perceberam a lógica das minhas falas, né? Foram 3, 4 porque são 2 cultos, né, pela manhã, mas foram 3 palestras diferentes, que correspondem basicamente a um sonho que eu tenho de ter uma trilogia para homens, né? Primeiro volume, graças a Deus, já vai sair até o fim do ano, começo do ano que vem, né? E os demais, veremos, né? No tempo de Deus, na forma de Deus. Mas a lógica dessa série eu estou apresentando em primeira mão para vocês. Primeiro tema foi Homens segundo o coração de Deus. Então, só para lembrar, o homem tem que ter esse encontro especial com Jesus. Ele precisa mirar Jesus como seu modelo, seu ideal. Precisa ter uma mente pura no mundo impuro. Precisa ter saúde física, mental e espiritual. E precisa assumir sua função de sacerdote do lar. Resumidamente, foi esse o primeiro tema que apresentamos ontem à noite, né? Já nas horas do sábado. E esse vai ser o primeiro livro, que eu espero de todo o coração que os homens dessa igreja leiam e que as mulheres dessa igreja também leiam, porque serve para os dois, né? Para os solteiros, para os casados. Tem muita coisa ali também de experiência pessoal, histórias. É um livro com conteúdo, mas também com histórias, porque Jesus nos ensinou a ser assim, né? As histórias, elas carregam as ideias. Jesus, o grande contador de histórias e parábolas, né? Então o livro não é pesado, é um livro muito leve de ler, cheio de valores, princípios, conteúdo bíblico, mas com histórias reais de homens imperfeitos que se renderam aos pés de Jesus. Esse é o livro Homens segundo o coração de Deus. De manhã eu apresentei o tema Homens para o tempo do fim, que é o último capítulo do livro 1, mas que será expandido para ser talvez um dia o livro 2. Homens para o tempo do fim, porque depois que você leva a pessoa à conversão, a percepção de que ela precisa se render a Jesus, encontrar a sua identidade masculina na Bíblia, ele está pronto para o passo 2, missão. E eu não estou me referindo aqui a fazer missão, não sou nada contra fazer missão, uma viagem missionária. Minha filha mais velha, inclusive, já esteve aqui no Amazonas e ela participou de uma missão alguns anos atrás. Foi uma bênção, ali entre os ribeirinhos, né? Foram 15 dias num barco com um grupo de missionários. Obrigado, irmão, muito obrigado. E fizeram missão, mas muito mais do que fazer missão, deve ser viver em missão. A gente deve viajar, deve fazer, né, evangelismo, lugares inalcançados, lugares mais desafiadores, mas no seu bairro você também tem uma missão, na sua casa você tem uma missão, na sua escola. Então a intenção é conduzir esse homem convertido, consciente de sua identidade, para ser um missionário de tempo integral. Então a palestra da manhã e o livro, que pode ser o segundo volume da trilogia, tem esse título: Homens para o tempo do fim. Estamos caminhando para a volta de Jesus, não é verdade? Mas o último sinal, ele envolve também a nossa participação. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Não nos compete apenas esperar a profecia se cumprir. No caso dessa profecia, Mateus 24:14, nós temos que estar envolvidos no cumprimento dela. Imagine então famílias unidas nessa missão. Imaginem homens liderando a família, se envolvendo na igreja com as irmãs, no sentido de liderarem também iniciativas missionárias. Que maravilhoso vai ser isso, né? Que arrancada final teremos. E que bom que a igreja percebeu a necessidade de um ministério como esse. Existem várias iniciativas aí fora, em outras igrejas e até fora de igrejas, no sentido de tentar trazer de volta essa questão da masculinidade, né? Da identidade masculina. Eu li vários livros para me preparar também para escrever o meu, e eu confesso que a nossa visão, com todo respeito aos outros e com humildade eu falo isso, mas a nossa visão, porque ela é também escatológica, né? Ela é bíblica, ela é bem mais ampla. Ela envolve aquilo que tem sido feito por aí, algumas iniciativas, mas eu acho que a gente deu passos além disso. E que bom, né? Que bom que é assim. Então, homens para o tempo do fim, tema 2,
E agora à tarde, o meu tema será homens que formam gerações. Porque é muito bom, é importante a gente buscar a consagração, é muito bom a gente se envolver na missão, mas de que adianta você fazer isso e não deixar um legado? Não deixar o caminho aberto para que outros venham depois. E aí o terceiro volume, ele dialoga com uma das ênfases da igreja, que é foco nas novas gerações. Não basta ser modelo, isso é muito importante, mas nós temos que pegar a mão dessa nova geração e dizer, vamos juntos, vamos seguir em frente, né? Então, o foco do terceiro volume, ou da terceira palestra, é justamente esse: construindo filhos, discípulos e uma fé que sobreviva ao tempo. Pode ser que você não tenha filhos, ou não possa tê-los, mas você pode discipular pessoas. Paulo não teve filhos, mas ele chamou Timóteo de filho. Então, por favor, quando você ouvir as coisas que eu vou falar durante essa palestra, pense nos dois tipos de filhos: filho biológico e filho espiritual. Você pode ser solteiro e ter filhos. Paulo não tinha esposa, pelo menos após a conversão dele, a gente não vê isso, né, contado na Bíblia, mas ele tinha muitos filhos espirituais, e você também pode ter, tá bom? Vamos começar com uma outra história de família, e famílias imperfeitas, como a sua, como a minha. A nossa filha mais velha, a Giovana, está ali à esquerda na foto, né, do Micael, no centro. Ela foi cursar psicologia numa cidade chamada Balneário Camboriú. Talvez você já tenha ouvido falar, né? É uma cidade bonita, sim. Alguns chamam até de a Miami brasileira, né? É uma cidade pequena, que no verão se torna muito grande, porque muita gente vai para lá, triplica a população, mas também uma cidade de muitas vaidades, de muita ostentação. Eu posso falar porque eu sou de lá, não de Balneário, mas de Santa Catarina. E aquilo pode se tornar uma ilusão para algumas pessoas, né? Pode se tornar uma ilusão de que a aparência é o que importa, talvez a prosperidade financeira seja o mais importante, mas graças a Deus muitas pessoas acordam para a realidade e percebem que isso não é o mais importante não, né? E um dia estávamos nos preparando para uma viagem em família. São momentos que a gente aprecia demais, porque você está junto, no carro você pode conversar, visitar lugares, construir memórias, né? Construir histórias juntos. Nós temos, sempre que eu posso, eu gosto de viajar com a família, né? Nem sempre é possível em função do trabalho, das atividades, mas sempre que eu posso, eu gosto de levá-los comigo, ainda que às vezes implique gastos e tudo mais, mas para mim é investimento, né? E um dia a nossa filha mais velha, a Giovana, disse assim, mais ou menos assim, né? Eu não sou muito bom para guardar histórias assim. A Débora que tem a memória muito melhor que a minha, mas é mais ou menos assim a ideia. Olha, lá em Balneário eu tenho visto muitas famílias de aparência, né? Relacionamentos destruídos, pessoas que só pensam no que é material. E aí o que ela falou, eu tive que me segurar para não chorar, né? Ela disse assim: ainda bem, graças a Deus, eu tenho em vocês, pai e mãe, um bom referencial de família. Aquilo foi um presente de Deus para mim, né? Me emocionou na hora, assim, eu fiquei, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Ainda que os filhos talvez por algum momento não estejam seguindo o caminho que a gente ensinou, mas se eles pensam isso, é grande a chance de voltarem, não é verdade? Porque eles não vão pensar assim: cristianismo não funciona, porque eu não conheço nenhum cristão que seja íntegro, honesto, sincero, são todos falsos. Mas se eles veem que o pai e a mãe são cristãos de verdade, isso já é uma grande coisa, porque eles viram em casa que funciona. Quando o pai e uma mãe imperfeitos, né, se amam, se dão bem, se perdoam, e até pedem perdão para os filhos muitas vezes, quando necessário. Quando eles veem que o pai e a mãe amam Jesus de todo o coração e procuram fazer o seu melhor, obedecer a lei de Deus, são missionários, eu tenho certeza que isso deixa marcas profundas. E como é bom ouvir isso. Pai, mãe, eu agradeço a Deus porque eu tenho em vocês uma referência, porque eu vejo que casamento pode dar certo, porque eu vejo que é possível amar de verdade a Deus e um ao outro.
Eu nunca me esqueço desse dia. E se eu falar muito, eu vou chorar de novo. É emocionante, né? Você ouvir isso de um filho, né? Pois bem, vamos à Bíblia. Gênesis capítulo 18, verso 19. Gênesis 18, verso 19. Nós temos aqui o grande pai da fé. E já que estamos falando sobre pais, é inevitável falar dele, né? Abraão. Gênesis 18, verso 19. O que Deus planejou para seu filho Abraão? Eu vou ler o 18 também, tá? Verso 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi. Para quê? Para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Antes de Abraão ser um líder de uma nação, inicialmente, né, o pai de uma nação, Deus o chamou para ser líder e pai em casa. Eu acho que já ficou muito claro para vocês que o nosso primeiro campo missionário é a família. Ganhar o mundo e perder os de casa é triste, né? Então, Abraão foi chamado por Deus para ordenar seus filhos, sua casa, sua família, né? Nem sempre deu certo. Alguns patriarcas fizeram o máximo que puderam e filhos se desviaram, filhos tiveram problemas, muitos voltaram depois, né, para Deus. Infelizmente a vida humana aqui na terra não é tão linear quanto gostaríamos que fosse, né? Há alguns percalços. Por quê? Porque o ser humano é livre e nem sempre exerce sabiamente essa liberdade. Abraão foi chamado não apenas para ter fé, mas para transmitir a fé. Se ele seria o pai de uma nação, ele tinha que passar adiante esse legado, né? E passou para Isaac, que foi um grande homem de Deus, que passou para Jacó. Esaú, infelizmente, não foi lá essas coisas, né? Jacó também cometeu seus percalços, seus erros, mas foi um homem de Deus, que passou para outra geração, e é isso que Deus quer. Não guarda para você, transmita. Talvez aqui esteja uma das maiores responsabilidades espirituais de um homem e de uma mulher cristãos: viver de tal maneira que outras pessoas se aproximem de Deus por causa da nossa influência. E eu disse isso, acho que mais de uma vez. É fácil ser cristão aqui na frente de terno e gravata. Eu até estou sem a gravata hoje. É fácil ser cristão de paletó. Sabe aquela música Fala Paletó? Né? O mais desafiador é ser cristão lá de pijama, em casa, que é quando você está vulnerável, quando você é você mesmo. Ali é que a tua esposa te conhece, ali é que os filhos nos conhecem, no dia a dia, ao pagar as contas, ao devolver o dízimo, ao falar das pessoas, ao tratar os necessitados. Nessas horas é que as lições são ensinadas. No momento que você recebe uma ordem tão estranha de Deus e sobe o Monte Moriá, levando lenha e levando o filho. Imagine quando o filho entendeu tudo. Meu pai ama Deus mesmo. Ama Deus e não fugiu. Isaac podia ter fugido, era mais jovem, era forte e se submeteu. Olha como Abraão passou para o filho o caráter de submissão a Deus. Meu pai é o meu pai, ele ama a Deus de todo o coração. Transmitir o legado. Uma das características mais impressionantes dos grandes homens e mulheres da Bíblia é que eles raramente pensavam apenas em si mesmos. Seus olhos estavam voltados para o futuro. Eles compreendiam que a fé precisava sobreviver à própria existência deles, que a aliança tinha que ser transmitida, que esse legado tinha que ser passado de geração a geração. Mas como a gente sabe, né, a nossa cultura hoje é imediatista, é marcada pelo consumismo do aqui e agora, é para já, tudo tem que ser para já, e aí muito poucas pessoas talvez pensem hoje no legado, na transmissão, né? Mas como é bom, né, quando a gente
Vamos contar, no meu caso aqui, no caso da minha esposa, né, nos convertemos jovens ainda. Muitas pessoas da minha família têm vidas bem complicadas. Eu acredito que, não sei contar agora, mas tenho vários primos que são divorciados. Alguns já morreram por causa de uma vida totalmente desregrada. Contraíram doenças e álcool e cigarro. E quando eu aceitei Jesus, eu mudei um rumo. Quando a gente aceita Jesus, dali para frente é uma outra história. Você quebra maldições lá do passado e você lega para a sua posteridade coisas maravilhosas. Olha que bênção, quando você se converte, não é só você. Dali para frente é toda uma geração, né, que vai ser gerações que vão ser abençoadas. E eu gosto muito de conversar com pioneiros da igreja, né, irmão? E ver assim, quando o bisavô, o trisavô aceitou Jesus. Por exemplo, a família Bells, né? Eu estudei muito sobre eles, porque Guilherme Bells foi o primeiro adventista batizado convertido, né, à mensagem adventista no Brasil. O primeiro batizado, quando se saiba, foi Guilherme Stein Jr. Guilherme Bells se converte, e aí o filho Francisco também se converte, e aí o filho do Francisco também é um convertido, torna-se pastor. O Francisco era missionário, comportor. O Rodolfo Bells se torna pastor, e o filho do Rodolfo também pastor, Cláudio Bells, que foi o pastor que trouxe para o Brasil o uniforme dos desbravadores, pioneiro. Gerações de pastores, por uma decisão de um ancestral lá atrás. Pensa. Então, quando você é fiel a Deus, você não consegue nem imaginar quantas bênçãos poderão vir dali para frente. Só no céu mesmo, para você depois saber o que aconteceu, não é? Só no céu para você saber o que aconteceu. Conversava, né, com o irmão Wesley. Emocionante, né, a sua história. Choramos juntos no carro. Que ele viu a mãe dele, muitos anos, ajoelhada orando por ele. E a mãe dele já descansa no Senhor. E não viu o que aconteceu com ele. Está aqui na igreja com a camiseta do Ministério do Homem Adventista, sendo uma bênção. Pensa na surpresa que essa senhora, uma mãe em Israel, vai ter em breve, quando Jesus voltar. Ver que o filho dela não era só grande em estatura, mas tornou-se um grande homem de Deus. É sobre isso, irmãos, é sobre isso. A mãe dele passou o legado. A mãe dele nunca desistiu. A mãe dele orava, e as orações dela ainda estão sendo atendidas. Você sabia disso? Que muitas orações de pessoas que descansam no Senhor continuam sendo atendidas? Tem uma oração de Jesus em João 17 que ainda está sendo atendida. Ele orou 2000 anos atrás. Não ora apenas por esses que estão aqui, mas por todos os que crerão. Ele orou por você, orou por mim. E essa oração está sendo atendida até hoje. Quando alguém se converte, é a oração de Jesus que foi atendida. De novo, de novo, de novo e de novo. Todos estamos debaixo, ou deixando algum tipo de herança, queiramos ou não. Mesmo sem perceber, estamos formando pessoas por meio das nossas palavras, nossas prioridades, nosso temperamento, da maneira como tratamos os outros, da forma como reagimos às crises e do tipo de cristianismo que vivemos dentro de casa. Repito, você ensina mais com atitudes do que com palavras. Então, quando acontece uma crise, seus filhos sabem, mas papai é cristão. Você se desespera, você se descabela, os que ainda podem se descabelar, você briga com Deus, ou você diz à família: calma, vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos esperar no Senhor. É nessas horas que o cristianismo verdadeiro se manifesta, né? Em tempos de crise, em tempos em que os problemas batem à porta. E eles vão bater o tempo todo, né? Como é o teu temperamento em casa? Na igreja é fácil ser legal, né? Ter um sorriso nos lábios. Mas em casa, quando você está ali de pijama, como é o teu temperamento? Temperamentos podem ser transformados, tá? É só você analisar a vida de João, de Pedro, Tiago, né? João, filho do trovão. Eu acho que João era um cara bem insuportável antes de se converter. Pedro, então, eu não queria ficar perto desses caras aí, não.
Se a primeira reação dele, andando com Jesus já, Senhor, quer que eu manda descer fogo do céu aí sobre esse pessoal? Pensa, que cristão que é esse? Não receberam a gente, trataram mal a gente. Estou lá entregando livro missionário, né? Impacto Esperança. Bato a porta. Eu vim aqui trazer salvação para essa família. Já aconteceu comigo, e eu acho que vocês também. A pessoa te xinga na porta. Vai embora, eu não quero saber disso aí. Senhor, desce fogo. Eu não tenho coragem de fazer isso, e acho, né? João teve. Pedro toda hora queria falar, queria ser o primeiro. Eles podem fazer tudo errado, mas eu não. É um cara difícil, né? Mas quando eu leio os livros que eles escreveram, as cartas, são outras pessoas. Pedro continuou sendo corajoso, valente, era parte do seu temperamento, mas Deus usou agora esse temperamento para o bem. João amava intensamente, e às vezes o amor intenso pode ser um problema, né? Porque ele amava tanto Jesus, que desce fogo aqui. Essa intensidade ele não perdeu, mas ele se tornou manso e continuou sendo amoroso. Então, que tipo de temperamento é o seu? Depende de quanto você anda com Jesus. Porque não é verdade que quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais parecido ficamos com Ele? Não é verdade que pela contemplação somos transformados? Então isso vai dizer muito sobre você. A sua atitude, as suas palavras, a sua reação no momento de uma eventual discussão, porque acontecem, né? O quanto você está disposto a pedir perdão? Porque assim, lá dentro, quando acontece algum problema, alguma discussão, a reação humana é assim: ela que peça perdão, ela que falou primeiro, ela que errou, mas aí vem uma vozinha e diz assim: para com bobagem, vai lá dar um abraço, pede perdão, diga que vamos recomeçar. Como é bom, né, ser casado com uma pessoa cristã, não é verdade? Como é bom ter o sábado. Como é que a briguinha de casal pode resistir a um pôr do sol de sexta-feira? Você tem que abraçar, e às vezes um abraço resolve tudo, né? Como é bom ser cristão, não é verdade? Como é bom estar numa igreja que te oferece um espaço para ouvir essas coisas que eu estou falando aqui agora. Não são novidade, mas é bom ouvir de quando em quando. Não é bom ter uma igreja que nos orienta, é uma igreja que procura seguir a palavra de Deus, e na palavra de Deus diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Na palavra de Deus está escrito: mulheres, respeitem seus maridos, e aos homens é dito, se possível, morra por ela. Tem gente que diz: eu morreria por você, mas não vive por ela. É fácil falar isso, né? Eu morreria por você, mas não é capaz de pedir perdão, não é capaz de sei lá, fazer alguma coisa que é muito menos do que morrer. Como é bom ouvir isso, né? E como é bom saber que o poder está à disposição. Não sei se eu falo essa tarde para algum casal que está vivendo, quem sabe, algum conflito. Não desista, tá? Não desista. Talvez nesse momento pode parecer que a única solução seja a separação, mas não é. Com Deus não é. E a Débora e eu, nossa carreira ministerial, já vimos vários casamentos que foram recuperados, foram salvos, né, por Jesus. Então a solução está em Jesus. Casamento tem que ser sempre com Ele, né? Ali junto, bem pertinho. Quanto mais parecido você e a sua esposa forem de Jesus, mais parecidos os dois serão um com o outro, né? Os mesmos ideais, os mesmos propósitos. Então é isso. Filhos observam mais do que escutam. Eles percebem como o pai trata a mãe, como a mãe fala do pai, como os pais lidam com dinheiro, como enfrentam sofrimento, como falam de Deus, como falam da igreja. Lá no almoço de sábado, tomara que não tenha feito isso, mas será que você falou? Esse pregador falou demais. Eu me esforcei, tá? No segundo culto, quando terminou 35, eu parei de falar. Primeiro eu não sei, eu acho que eu passei um pouco. Como é que você fala da igreja em casa? Os filhos, eles são uma esponjinha, tá? Captam tudo. Eu sempre tive por princípio não falar mal da obra de Deus em minha casa. Não vou dizer que eu sempre fui bem sucedido, mas sempre tentei fazer isso. Existem problemas na obra de Deus? Existem. A obra de Deus é gerida por homens e mulheres, e nós somos imperfeitos. Mas em casa eu sempre procurei defender a causa de Deus para os meus filhos. Sempre procurei dizer assim: filhos, e graças ao bom Deus a gente já fez muitas viagens para pregar,
E eu, assim, por bênção de Deus, consegui levar em muitas dessas viagens meus filhos, inclusive para fora do Brasil. Tem pessoas que acham que a gente é rico. Vai lá em casa nos visitar um dia, tá? Nós somos ricos em muitos sentidos, mas não sobra dinheiro e não precisa sobrar, né? Eu sempre digo para meus filhos, eu não vou deixar herança para vocês, eu vou deixar legado e cultura e Deus. Vocês depois se virem na vida como eu me virei, né? Mas muitas vezes eu disse, filhos, sejamos gratos, porque se estamos aqui hoje nesse país, ou nesse local, tendo esse privilégio, é porque Deus nos abençoou, é porque a igreja nos chamou para pregar, e nos deu acolhida aqui, hospedagem. Sejamos gratos a Deus e à igreja. Quantas vezes falei isso para meus filhos? Para que eles não se acostumassem, né, com as coisas, com as benesses, se esquecendo de que isso na verdade vem de Deus, não vem de nós. Como você fala da igreja para os seus filhos? Você elogia, você aponta as coisas positivas, você mostra uma igreja que de fato é santa, mas também pecadora? Ou você é daqueles que, como dizem, né, foi batizado no limão, no suco de limão, só azedume, só críticas, só palavras negativas? Não pode ser assim. Depois não reclame se seu filho ficar com raiva da igreja. Depois não reclame se seu filho sair da igreja e dizer, eu não quero saber dessa igreja. Que não seja por nossa causa, né? Como tratam as pessoas mais fracas, como vivem a fé no cotidiano. Muito da formação espiritual de uma criança acontece silenciosamente, por meio da convivência. Eles vão absorver, eles vão observar, e um dia tomarão decisões com base no que observaram, né? Vamos a Números capítulo 27 agora. Números 27, versos 18 a 20. Mais uma história de transmissão de legado, muito bonita, né? Moisés e Josué. Números 27, 18 a 20. Diz assim o texto inspirado: O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte de sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Imaginem, Moisés sabia que não ia entrar mais na Canaã terrestre. Esse homem poderia ter ficado amargurado, não poderia? 40 anos suportando esse povo difícil. Eu abri mão da minha vida praticamente. Eu poderia ter sido um general ou até um faraó. E por causa de ti, Senhor, eu abandonei tudo. E agora, por uma falha minha, não vou entrar na terra prometida. Ele podia ter falado essas coisas para Deus, mas não. Ele obedece. Tá bom, é Josué que vai entrar? Tudo certo. Que humildade, que homem, que caráter, não é? Tudo bem que Deus depois recompensou Moisés infinitamente muito mais do que ele podia sonhar. Moisés, realmente a Canaã terrestre não é para você, vem comigo para o céu. Que lindo, né? Que bom que a gente sabe o fim da história, porque eu ficaria um pouquinho triste se Moisés não tivesse isso, né, essa recompensa. E Deus não podia tolerar no líder aquilo que ele poderia tolerar e tolerou no povo. Só porque ele bateu na rocha? Não é só. Não é só. Só porque Eva comeu o fruto? Não, não é só. Eva era muito inteligente, conhecia, sabia o que era a vontade de Deus, vivia num jardim sem pecado e cedeu à tentação. Aquilo foi rebelião. E Moisés era o líder espiritual, era um profeta, um dos maiores profetas, autor da Bíblia. Ele sabia que a palavra de Deus tem que ser obedecida estritamente. E ele vai lá, contrariando a palavra de Deus, em lugar de falar a rocha, símbolo de Cristo, ele bate nela com raiva. O que Deus poderia ter tolerado num povo, num cidadão comum, não podia tolerar em Moisés, como exemplo.
Mas Moisés foi recompensado sim por sua fidelidade durante toda uma vida. Moisés não se amargura, Moisés não fica com raiva de Josué, pelo contrário, ele passa o cajado, ele passa a autoridade, e Josué entra na terra prometida. Quem foi o modelo para Josué? O que você acha? Quem que andava bem pertinho de Moisés? Quando ele subia o monte, ficava ali perto, observava, com certeza admirava profundamente Moisés. Josué. E ele então recebe o legado e segue adiante. Moisés prepara um sucessor. A cultura moderna incentiva constantemente o individualismo. Tudo gira em torno do sucesso pessoal, felicidade pessoal, crescimento pessoal, visibilidade pessoal. Mas a espiritualidade bíblica sempre aponta para algo maior. Homens de Deus não vivem apenas para construir uma própria história, vivem também para preparar outras pessoas, para terem a própria história delas, e continuar, e avançar. Tem que ser assim, né? O que temos feito com a nova geração? Quem você está formando? Quem está sendo discipulado pela sua vida? Quem aprenderá a amar a Deus observando a sua caminhada? Já se perguntou? Isso aí, essas coisas? Talvez uma das formas mais profundas de maturidade espiritual seja compreender que a vida não pode terminar em nós mesmos. Isso é um cristão maduro. Não termina comigo, né? Elias. Eu acho que nem precisamos ler o texto, você conhece a história. Elias percebeu que tinha alguma coisa errada. Não errada, muito certa, né? Mas para ele, era outra pessoa que admirava demais o seu mestre, né? O profeta Eliseu admirava demais Elias como profeta. Queria ser como ele. E quando ele percebe que Elias vai embora, me dá a porção dobrada do teu Espírito. Que pedido, né? Que pedido. Eu quero ser um profeta poderoso como você, eu quero ser um servo de Deus como você. E olha que bonito, quando Elias é levado para o céu, arrebatado numa carruagem em chamas, né? A capa dele cai. Isso é o símbolo do legado sendo transmitido. Agora é com você, filho. E Eliseu já começa fazendo milagres, né? No rio, e foi um tremendo profeta de Deus, né? Elias passou o bastão, ou a capa. Elias transmitiu o legado, e com certeza, Eliseu foi o que foi, porque ele teve perto dele um modelo, né? Um parâmetro. Ele conhecia Elias como ninguém mais, não só nas palavras, mas na vida diária. Quantas coisas nós conheceremos um dia no céu, ao investigar os arquivos celestiais. Eu quero passar muito tempo lendo tudo que eu puder sobre esses homens de Deus, sobre a infância de Jesus, né? Sobre aquilo que João disse lá no final do seu evangelho: muitas outras coisas fez Jesus, mas que se fossem escritas em livro não caberia nem todos os livros da terra. Eu quero ler. A Bíblia é só um resumo, né? Do resumo, do resumo, do resumo. Mas as histórias, elas mostram nas entrelinhas o poder do exemplo. Se Eliseu foi um grande homem de Deus, é porque ele teve um modelo bem pertinho dele, que transmitiu o legado. A capa é o símbolo, né? E aí, olha o que acontece. Aquilo que eu falei no começo, né? Você pode talvez não ter um filho biológico, mas aquele que você discipula é seu filho na fé. Legado espiritual. Quando Timóteo é chamado por Paulo de seu filho na fé. Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Filhos na Fé. Eu tenho uma alegria imensa de ter esse grupo. Cada pessoa que eu batizo, ou para quem eu dou estudo bíblico, eu adiciono nesse grupo, para manter contato. Muitos são de longe, não tenho condições de estar perto de todos eles. E aí eu acho que hoje em dia o WhatsApp é tipo a carta de Paulo, né? A epístola do WhatsApp. E aí todo dia eu mando uma mensagem espiritual, digo que estou orando, para manter a conexão, manter o contato, ainda que à distância. Porque pesa sobre mim essa responsabilidade. Eu sinto como se fossem realmente meus filhos espirituais. Aliás, toda vez que eu subo ao púlpito, eu procuro olhar para as pessoas como se fossem ovelhinhas de Jesus mesmo. E lá atrás, talvez vocês não saibam, né? Mas os pregadores oram lá atrás, na sala pastoral. E eu sempre peço: Senhor, que a minha boca seja aberta apenas para alimentar o teu rebanho. Porque a gente se sente meio que pai mesmo, né?
meio pai nesses momentos. E isso pesa sobre os ombros, né? Nós temos filhos espirituais e devemos ser um modelo para eles. E ter a coragem de Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só que interessante e que triste. Se os pais não discipulam, quem vai discipular? Babilônia. Se os pais não discipulam, o inimigo está à espreita para discipular. A internet discipula, a cultura discipula, as redes sociais discipulam, o entretenimento discipula. Por isso, o discipulado familiar se tornou tão urgente, porque se você não fizer isso, ele vai ser discipulado por outros. É inevitável, é fatal. Lá em casa sempre foi uma luta o tal do celular, a idade para que os filhos tivessem celular, e a gente sempre procurou adiar ao máximo isso, até que fosse inevitável. E o meu filho foi assim, né? Pai, eu preciso de celular. Já tinha o quê? Uns 13 anos? 14? Eu preciso de celular, né? Os amigos estão no grupo da escola e tal. Filho, vai dando um jeito aí, anota na agenda, né? Antigamente a agenda servia para tudo, né? Mas pai, eu preciso, tá? Faz uma pesquisa na escola então. Quantos filhos, colegas na tua classe não têm celular? Ele foi pesquisar, tinha 4. Pai, tem 4 que não tem. Você é um deles. E eu tenho certeza que esses 4 pais, que os outros não me ouçam, né? Eu tenho certeza que esses 4 pais, eles amam demais esses filhos, porque eles sabem o que estão fazendo. Tá bom, segurei mais um ano. No ano seguinte, pai, não dá mais. É tarefa que é mandada no grupo, é isso, é desbravadores, tem o grupo lá também. E filho, aí eu estava preocupado já. Faz a pesquisa de novo. Aí ele fez a pesquisa. Pai, só eu não tenho celular. Tá bom, então oramos, conversamos seriamente sobre isso. Coloquei aplicativos. Você tem que entender disso, tá? Você tem que pesquisar sobre isso. Aplicativos de segurança, de monitoramento. Tinha horário que desligava automaticamente. E eu falava, se você quer ter celular, vai ter que ser assim. Porque aqui em casa não é democracia, é monarquia absolutista. Eu estou te dando, eu vou pagar a conta, então é desse jeito, aceita? Tá bom, se não aceitasse não ia ter. E aí, administramos assim, né? Eu sei, ele não podia baixar aplicativos, porque o aplicativo que eu instalei não permitia. Eu podia acompanhar os conteúdos, podia acompanhar os horários, e assim foi. A gente tem que fazer o nosso melhor, né? O nosso possível, para proteger em um mundo tão perigoso. Conteúdos que para você ter acesso no passado, você tinha que fingir que era mais velho, se submeter à vergonha de ir numa banca de jornal para comprar alguma coisa, alguma revista. Hoje, com o celular na mão, dentro de um quarto, eles têm acesso à pornografia pesadíssima, que assustaria nossos ancestrais. Então não dá para brincar com esse tipo de coisa, né? Para uma criança entrar num mundo desses aí e se tornar viciada e ter graves problemas na sua espiritualidade não é tão difícil, infelizmente. Já que eu falei de filhos da fé, eu quero contar para vocês rapidamente aqui algo da minha própria conversão. E o que isso tem a ver com discipulado? Esse aí, loiro, é o meu pai na fé. É o Paulo para o Timóteo Michel. Foi esse rapaz que no ensino médio Deus usou para me evangelizar. Eu que era um líder católico, evolucionista, marxista, mas muito curioso sobre profecias, Apocalipse, encontro um rapaz que eu percebi conhecia muito da Bíblia. Eu nem sabia que existia igreja adventista sétimo dia. Ele era adventista, é até hoje. E ele vem com a pergunta: Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? Que pergunta! Me pegou de jeito, né? E como é que ficava o meu preconceito? Ele era crente, e eu era um líder católico, né? Como é que é esse negócio de estudo da Bíblia aí? Eu posso ir à sua casa? Não, lá em casa você não vai. Você tem umas folhinhas aí, então você me passa essas folhinhas. Lembra do estudo Revelações do Apocalipse? Foi esse aí, primeiro que eu fiz. Você me passa essas folhinhas. Essa aqui foi lá no IACS, Instituto. Não parece mais, né? Mas sou eu. Essa foto deve ter já uns 15 anos, tá? Mais ou menos. Ou mais. Menos? 10? Eu perdi cabelo tão rápido assim?
No céu eu vou ter de volta, tá? Fica rindo não. Aí o que acontece? Eu aceitei que ele me entregasse os guias de estudo, porque eu queria fazer em casa com a minha Bíblia Paulinas, católica. Se não tivesse de acordo com a minha Bíblia, eu não aceitaria mais. Mas estava, Bíblia é Bíblia. E eu comecei a estudar sozinho. Depois, para encurtar a história, eu já aceitava que ele fosse lá em casa para me dar os estudos bíblicos. Mas sabe, eu fui meio osso duro de roer. Eu levei 3 anos para me converter. E o que eu acho bonito nessa história é que o Vanderlei, meu pai na fé, nunca desistiu de mim. Não desistiu de mim. Tem pessoas que às vezes dão um estudo bíblico de 6 meses, 1 ano no máximo, e aí se o indivíduo não aceitou, já abandona. Não faça isso. Cada um tem o seu tempo, né? Eu não sei se eu estaria aqui hoje, se o Vanderlei não tivesse desistido, se ele tivesse desistido de mim, me abandonado e pensado assim, esse aí não tem jeito mesmo, né? Tá certo que ele era duro na queda também, né? Sabe aquele alemão duro? Tinha que ser um cara assim comigo. Naquela época não tinha, obviamente não tinha WhatsApp, né? Não tinha nem internet, não tinha nem nada disso aí. Lá no milênio passado, ele mandava cartinhas para mim, muitas cartas ele me escreveu, à mão, manuscritas. E a última carta que ele me escreveu, balançou. Ele falou assim: Michelson, 3 anos de estudo bíblico, tá gente? Fiz uns 10 estudos bíblicos. Eu pensei que você seria um Paulo moderno, mas pelo jeito você está sendo um Agripa. Agripa? Quem é esse cara? Aí eu fui na Bíblia, né? Agripa? Como assim? Está me chamando de Agripa? Eu fui lá na Bíblia. Você conhece a história, né? Olha, Paulo, quase que você me convence, mas vamos deixar do jeito que está. Quase convertido e perdido. Não, eu não quero ser Agripa. De jeito nenhum. Isso mexeu comigo. E fora outras coisas que Deus permitiu que acontecesse comigo, um acidente de carro, um confronto com o inimigo, diretamente, uma manifestação diabólica e outras coisas mais que Deus permitiu para eu criar vergonha na cara e tomar decisão. Em 1991, final do ano, eu fui batizado. Mas o que eu quero contar para vocês sobre discipulado? Olha que interessante, eu não sei se o Vanderlei tinha consciência disso, porque ele também era bem jovem. Se eu tinha 18, ele tinha 19, 20 anos, um pouco mais velho que eu. Antes ainda de eu ser batizado, ele me convidou para dar estudo bíblico, junto com ele, acredita? E eu comecei a acompanhá-lo, e gostei disso. Dou estudo bíblico até hoje. Peguei gosto. Teve uma vez que, quando a gente estava no caminho, ele falou assim: Michelson, hoje você vai dar o estudo bíblico. Ô Vanderlei, como assim? Eu nunca fiz isso, eu nem sou batizado. Mas é você. Você vai dar o estudo bíblico e eu estou ali junto. Se houver alguma dúvida, eu falo também. Tá bom, tá bom. Ah, eu gostei. Me senti muito bem. Antes de ser batizado, eu já estava dando estudo bíblico com o Vanderlei. Isso é discipulado. Se eu tenho a minha Bíblia hoje toda anotada e sublinhada, eu aprendi com ele. Ele tem até um canal chamado Bíblia Anotada, Momento Bíblia Anotada. Tem um grupo chamado MBA, Momento Bíblia Anotada. O Vanderlei é tão apaixonado pela Bíblia, que naquela época ele descobria alguma coisa na Bíblia, ele saía da casa dele, dá uns, 3, 4 quilômetros, de bicicleta, ia lá em casa, vamos lá, pega a Bíblia. Olha o que eu descobri: paixão pela palavra. Ele passou isso para mim. Paixão pela palavra e senso de missão. Não posso conceber a ideia de passar por um ambiente, se possível, quando encontrar alguém, e não deixar pelo menos um livro, ou quem sabe oferecer um estudo bíblico. A gente não dá conta, na verdade, a Débora e eu, de tantos interessados que aparecem no caminho da gente. E eu aprendi uma oração, que é uma oração que tem que ser corajoso para fazer, mas eu já acostumei com isso. Quando a gente está acabando o estudo bíblico, a gente começa a orar: Senhor, quem vai ser a próxima pessoa? Mostra para a gente, coloca alguém no nosso caminho, não falha uma. Tem que ter coragem, porque a pessoa vai aparecer, e aí você tem que estar à disposição. Deus não precisa de homens e mulheres perfeitos, Ele precisa de homens e mulheres rendidos, disponíveis, entendeu? Isso é discipulado. Uma ocasião, eu já estava na CPB, trabalhando como editor, e eu ia escrever uma matéria, um artigo sobre oração intercessória. Essa foi daqueles momentos emocionantes da vida também, né?
E aí eu tinha que entrevistar umas 4 pessoas para compor essa matéria. E eu pensei, vou entrevistar o Vanderlei, né? Um homem de fé, de oração. E aí enviei para ele um e-mail, na época não tinha ainda WhatsApp também, tinha e-mail, né? Mandei um e-mail para ele e falei, Vanderlei, conta para mim alguma oração assim poderosa que você já fez e que Deus mostrou, né? Uma oração intercessória por alguém e que Deus respondeu assim de forma poderosa. Aí ele me respondeu assim, olha, Michelson, eu vou te contar a história, mas eu acho que você não vai poder publicar no artigo. Por quê? Eu vou te contar. Antes de te conhecer, eu ali, bem jovem, na igreja de Criciúma, orei muitas vezes para que Deus me ajudasse a levar alguém ao batismo. Era o meu sonho. E eu dava estudo bíblico e ninguém se convertia, eu dava estudo bíblico e ninguém se convertia. Além disso, eu sempre pedia a Deus para ter um amigo para formar uma dupla missionária. Mas os jovens da igreja ali não queriam muito saber de trabalho missionário. Quando eu conheci você, a minha oração foi respondida. Eu encontrei um amigo missionário e pude ver você ser batizado no tanque batismal da igreja de Criciúma. É verdade, eu não pude publicar essa história porque era sobre mim. E não faz sentido eu escrever uma matéria sobre um assunto e colocar a minha história. Ou até faria, mas eu não queria também ficar personalizando o artigo. Mas aquela resposta dele marcou a minha vida, né? Como é importante a gente orar pelas pessoas. Como a oração intercessória tem poder, né? Tem poder. E que bom que o Vanderlei pôde ter essa oração respondida, e essa oração fui eu, né? Que coisa maravilhosa. É isso, meus irmãos. Legado espiritual, discipulado. Não só traga pessoas para a igreja, discipule as pessoas. Seja o modelo para elas. Ainda que imperfeito, mas que elas vejam que você está buscando ser mais semelhante a Jesus, sempre, tá? Nesse vídeo em meu canal, tarefa de casa, tá? Eu conto toda essa história em detalhes. Então, se você gostou desse pedacinho, você vai gostar de ver esse vídeo no meu canal. Procura no buscador do canal Michelson Borges, Filho de Miguel. E nesse vídeo eu conto a minha história, de líder católico a pastor adventista. Eu passei um tempo no seminário, sabia? Católico, porque eu pensava em ser padre. Tem esse detalhe ainda, né? E Deus teve outro caminho para mim. Queria que eu fosse pastor. Amém? Que amém fraco. Por que filho de Miguel? Porque o meu nome em inglês quer dizer exatamente isso. Michael Sam. E isso me deixou tão feliz, porque antes de eu me tornar adventista, eu sabia que meu nome ele era derivado do sobrenome de um cientista muito importante, Albert Abraham Michelson. Essa é a pronúncia, né? E minha mãe, quando estava grávida de mim, estava folheando essa enciclopédia científica e se deparou com esse nome do cientista lá, que é um físico, né, americano. Ela achou bonito Michelson, ela não sabia a pronúncia e colocou Michelson, e ficou assim, né? A mãe é que dá a pronúncia para o nome do filho, né? Mas o nome não é Michelson, é Michelson. E eu, quando descobri isso, já crescendo, sempre gostei de ciência, de astronomia, né, de pesquisar as coisas. Quando eu descobri que meu nome vinha de um grande cientista, que calculou pela primeira vez a velocidade da luz, eu fiquei todo envaidecido. E eu tenho certeza que isso me trouxe ainda mais gosto pela ciência. Nossa, mãe, que legal, que orgulho, né? Meu nome vem de um cientista importante. Mas quer saber quando eu fiquei feliz mais ainda? Quando eu me tornei adventista e fui estudar sobre Miguel na Bíblia. Miguel ou Michael, Michael, meu filho é Michael. Não pronunciamos assim, mas é uma transliteração do hebraico, por isso Micael. E aí quando eu descobri que Miguel é Jesus, e sabendo já que Sam é filho, o meu nome quer dizer o quê? Filho de Jesus. Mãe, que nome que a senhora me deu. Eu amo meu nome, pela ciência e pela Bíblia. Eu chego a brincar, eu digo assim, né, que quando chegarmos ao céu e tiver um momento de Deus dar um novo nome, eu vou dizer: Senhor, se quiser deixar o meu nome como está, eu gosto dele. Ele significa muito para mim. Eu sou filho de Jesus. Tecnicamente eu sou filho do meu filho, porque meu filho é Micael e eu sou Micaelson, né? Mas enfim,
é que eu também queria que meu filho tivesse esse significado no nome dele. Miguel é um dos nomes de Jesus, e eu quero que meu filho seja igual a Jesus. É um legado, né? Vamos fechar aqui o parênteses. Está virando terapia já isso aqui? Eu acho que essa aqui é a última história. Quando Davi passa o bastão para Salomão. Davi amava muito a Deus. Era um cara cheio de problemas, né? Pisou muito na jaca, como se diz. Mas amava a Deus de coração. Se arrependeu profundamente. Pagou um preço altíssimo. O reino estragou tudo. Sofreu muito por causa disso. Família disfuncional. Não tem como você ter um monte de filhos assim e cuidar de todos eles. Poligamia nunca foi plano de Deus. Todos os que praticaram isso sofreram. Mas era um homem sincero. E ele é bonito de ver, porque depois que ele morre, várias vezes aparece na Bíblia Deus falando: Davi, meu filho, meu servo. Quando Deus perdoa, perdoa. Se você já fez coisas feias, tipo Davi, mas você se arrependeu, pediu perdão para Deus de todo o coração, para Deus você é um filho dele. Para Deus você é um homem segundo o coração dele, tá? Não esqueça disso. Os homens podem ser cruéis. Tem muita gente que é boa em pescar pecados que estão lá no fundo do mar, né? Para usar a analogia ali bíblica, né? A metáfora bíblica. Mas Deus não pesca pecados no fundo do mar. Se você foi perdoado, você foi perdoado. E aí Davi está ali no leite e morte. Ele queria tanto construir o templo para Deus, porque amava muito a Deus. Mas Deus falou: não é você não. Você é um homem com a mão manchada de sangue, você se envolveu em muitas guerras, deixa para o teu filho, tá? Salomão. O nome de Salomão tem que ver com paz, e no reino dele teve paz. As guerras, por um tempo pelo menos, né? Acabaram. E Davi faz o que Deus manda. Filho, eu juntei material, eu juntei dinheiro, preparei tudo, e você vai ter a honra de construir uma casa para o nosso Deus. E é linda essa história, né? A oração de Salomão, né? Eu tenho certeza que quando Salomão estava ali orando a Deus, ele pensou no pai dele, né? E ele constrói uma casa para Deus. E enquanto Salomão foi fiel ao seu legado, o reino prosperou, o reino teve paz, o reino foi missionário. Pessoas vinham de longe para saber qual o que está acontecendo aqui. A rainha de Sabá viajou de longe para ver o que estava acontecendo ali. O que está acontecendo ali? Deus abençoando. Esse era o plano de Deus, que todos viessem lá para ser abençoados, receber estudo bíblico e voltar para casa, como o eunuco etíope, tempos depois da rainha de Sabá. Esse era o plano de Deus. Infelizmente o povo não correspondeu a isso, né? Mas o plano de salvar a humanidade por meio da igreja continua. Isso não mudou, tá? Homens maduros aprendem a trabalhar por coisas que talvez nunca verão concluídas. Essa é a essência do legado. Um pai planta árvores cuja sombra talvez beneficie os netos. Um professor influencia alunos que talvez nunca reencontre. Cadê o meu amigo professor? Está ali? Você está formando gerações e talvez nunca vai ver o resultado desse trabalho, mas um dia você vai saber, né? Um líder espiritual fortalece pessoas cujo impacto jamais conseguirá medir completamente. Irmãos, assim, do fundo do meu coração eu fico emocionado e às vezes não tenho ideia de como Deus trabalha. Eu estou aqui agora e talvez eu esteja pregando no meu canal, num vídeo que eu gravei há 1 ano, para uma pessoa lá no Japão. E às vezes Deus me dá o presente de conhecer algumas pessoas. Isso é tão gostoso, é tão gratificante, né? E aí compensa todo o esforço. Às vezes faz tempo que eu não assisto talvez um filme ou uma série completa, ou não faço leitura assim de alguns romances cristãos, se eu gostaria de ler, faz muito tempo que eu não consigo. Por quê? Porque a gente está produzindo conteúdo, escrevendo, gravando. Aí quando Deus permite que eu veja alguns resultados, isso me diz: continua, porque todo esforço vale a pena, quando é para salvar pessoas para Jesus. Então, mas há situações que você só vai saber quando chegar na eternidade, né? Sementes que foram plantadas lá atrás, germinaram e você nem soube,
mas um dia você vai saber. E aí tem aquela música do pastor Fernando Iglesias, né? Obrigado, obrigado. Quantos abraços teremos na eternidade? Comece, continue, faça, semeie. Em Juízes 2, 10 a 12, nós encontramos um capítulo triste na história do povo de Deus. Infelizmente, nesse momento, os pais falharam em transmitir o legado. Os pais foram fiéis, os pais serviram a Deus, voltaram para Deus, mas aqui nós encontramos uma geração seguinte, paganizada, que não obedeceu aos mandamentos do Deus de seus pais. Uma história bastante triste essa aqui, né? Como que isso aconteceu? Porque uma geração saiu do Egito, presenciou milagres, viu o poder de Deus, mas falhou em transmitir completamente a fé. Talvez estejamos vivendo algo semelhante hoje. Nunca houve tanta distração competindo pela mente das crianças e dos jovens. Nunca foi tão fácil consumir conteúdo e talvez nunca tenha sido tão difícil formar caráter. Que desafio, né? O do nosso tempo. Por isso, pais cristãos precisarão se tornar intencionais. A fé não é transmitida automaticamente. Ela precisa ser ensinada, modelada, vivida. Precisamos reaprender a conversar com os filhos, a orar com eles, a estudar a Bíblia em família e criar memórias espirituais. Eles poderão talvez se afastar, mas as memórias ficaram. E elas vão continuar ali. Mostrar que Deus é parte real da vida cotidiana. O futuro da igreja passa pelas mesas de jantar e salas de estar das famílias. Concorda com isso? O futuro da igreja passa pelas mesas de jantar e pelas salas de estar das famílias. Por isso que é tão importante termos esse ministério. E o nosso modelo maior, Jesus, percebam, ele conviveu por 3 anos, quase 3 anos e meio com os discípulos. Como ele focou em relacionamento e nas pessoas. Ele andou com eles intensamente, comia com eles, dormiam ali muitas vezes, né? Até ao relento, mas juntos. Convivência. Se Jesus, que é o Deus eterno, encarnou para conviver, isso é para nós também, né? Como um grande exemplo. Ele passou pouco mais de 3 anos em ministério público. Humanamente falando, parecia muito pouco tempo. Mas observe onde Cristo investiu grande parte de sua energia, em pessoas. Ele formou o núcleo, 12. E o que esses 12 fizeram? 12 discípulos, discipulados. Eles abalaram o mundo. Eles converteram a Europa, a Ásia, né? Levaram, claro, não todos, né? Mas levaram a mensagem longe, porque Jesus investiu neles. Ele caminhou com os discípulos, conversou com eles, corrigiu, ensinou, orou, modelou o caráter. Jesus sabia que o evangelho avançaria por meio de vidas transformadas. Não era só um discurso filosófico. Era para as pessoas virem a transformação do caráter daqueles que foram alcançados pelo evangelho. E aqueles 12 foram um exemplo disso. Um deles se perdeu, né? E um outro assumiu o lugar de Judas, Matias. Homens transformados pelo poder de Deus, pregadores com a vida e com a palavra, discípulos. Isso é discipulado. Eu quero encerrar fazendo uma breve reflexão sobre um texto que muitas vezes nos deixa um pouco chateados até, tristes até, talvez pela má compreensão do que ele significa. Afinal, Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando for grande não se desviará dele. Mas pera lá, a conta não fecha, porque segundo algumas estatísticas muito tristes, cerca de 70% dos jovens que vão para a faculdade saem da igreja. Então eu não posso pensar que 70% dos pais foram falhos. Não consigo pensar assim. Eu conheço pais muito cristãos, muito bons, muito fiéis, cujos filhos se afastaram. E agora? Esse texto está errado? Como é que você entende isso? É uma promessa isso? Incondicional? Bom, primeiro diz, ensina a criança no caminho, não é o caminho, tá? Vai lá, faça o que tem que ser feito.
Pega na mão e vai. É ensinar no caminho, você está caminhando com ela. E aí, quando for grande, isso vai ficar nela. Vamos entender um pouquinho esse texto? Esse é um verso belíssimo, mas também frequentemente mal interpretado, tá? Muitas pessoas leem esse texto como se fosse uma garantia matemática absoluta. Se meu filho se afastou de Deus, então eu fracassei completamente como pai. Não se coloque esse peso. Se você foi fiel. Se você foi um pai, uma mãe, ainda que imperfeitos, mas íntegro, fiel, temente a Deus, e o seu filho se afastou, é muito possível que não seja culpa sua. Então não se coloque esse peso. Isso aqui não é uma equação matemática que funciona assim, assim, assim. Provérbios apresenta o livro, né? É importante conhecer o que é Provérbios. Ele apresenta princípios gerais de sabedoria e não promessas automáticas e incondicionais. O texto hebraico traz a ideia de dedicar, iniciar, conduzir a criança no caminho certo. Em outras palavras, quando pais ensinam, modelam, corrigem, amam e conduzem os filhos nos caminhos do Senhor, isso deixa marcas profundas e duradouras na formação deles. Eles terão muito mais vantagens em relação a quem nunca teve um pai ou uma mãe que os colocaram no caminho de Deus, para poder voltar. Então, lembre-se de que o próprio Deus, Pai perfeito, perdeu também filhos. E só quando a gente é pai, a gente consegue avaliar um pouco melhor isso, né? Algumas vezes eu fiquei pensando assim, como Deus sofre, como Deus já foi machucado. Quando Israel, o seu povo, que ele libertou, que ele amou, deu as costas para ele. Quantas vezes? Quando num jardim perfeito, filhos criados com tanto amor, ouviram a serpente e deram as costas para o pai. Mas ele vai lá, os pega no colo, os ama incondicionalmente. Esse é o ponto, tá? Ainda que o filho tenha se afastado, ele tem que ver na sua família o lar, o porto seguro, para onde ele possa voltar sem condenações. O amor dos pais cristãos tem que ser como o amor de Deus, incondicional. É fácil? Não, porque a gente se machuca no processo, mas Deus também se machucou. Jesus, o coração dele foi partido quando Judas deu as costas para ele. Pensa, Judas andou 3 anos e pouco com Jesus também. Jesus amava Judas, e ele trocou Jesus por uma ideologia, por dinheiro, por poder. Ele queria ter poder. Triste, né? Demas abandonou Paulo porque amou o mundo. Isso machuca um pai, biológico ou espiritual. E por isso o nosso amor tem que ser como o de Deus, amor incondicional, para que o filho saiba que se ele quiser voltar, ele pode voltar para essa casa e para a nossa casa. Nunca se esqueça disso. E enquanto a vida transcorre, há esperança. Não é, irmão? 44 anos longe de Deus, e você está aqui agora. Tua história é um alento para muita gente, tá? Toda vez que eu ouço histórias de filhos que voltam, isso é um alento, isso traz esperança. Então não desista de orar e de amar. A tendência natural é que esses ensinos acompanhem a pessoa ao longo de toda a vida dela. Marcas da infância não são abandonadas tão facilmente, traumas ou boas coisas. Mas a Bíblia também deixa claro que cada ser humano possui liberdade de escolha. Deus criou filhos perfeitos no Éden, e mesmo assim Adão e Eva escolheram pecar. Samuel foi um homem fiel, mas os filhos dele fizeram escolhas erradas. O pai do filho pródigo criou um lar cheio de amor, e ainda assim o filho decidiu partir. Mas um dia voltou por quê? Porque ele conhecia o pai. Ele conhecia o pai, ele sabia que não ia ser rejeitado. Por isso, pais sinceros não devem carregar sozinhos o peso esmagador da culpa, pensando, se meu filho se afastou, então tudo foi um fracasso. Não foi. Seu amor não foi inútil,
suas orações não foram em vão. Seu exemplo continua falando, a palavra plantada continua viva. E talvez, só na eternidade você vai ver também as orações atendidas. Não desista de seus filhos, nunca. Nosso chamado não é garantir resultados absolutos. Nosso chamado é semear fielmente, ensinar, orar, amar, modelar e deixar o restante nas mãos de Deus. E para encerrar, talvez daqui a muitos anos, alguém ainda permaneça firme na fé por causa de uma oração sua, de um conselho seu, de um exemplo, de uma conversa, de um culto familiar, de uma decisão espiritual tomada hoje. E talvez esta seja uma das formas mais profundas de participar da eternidade, viver de tal maneira que outras pessoas continuem caminhando para Jerusalém, mesmo depois que nós partirmos. Irmãos, neste momento nós vamos orar por nossas famílias. Eu vou orar pela minha e você vai orar pela sua. Eu quero convidá-los a ficarem em pé mais uma vez, na presença de Deus. Quero chamar de novo aqui a Débora do meu lado. Eu vou dar a vocês pelo menos 1 minuto, tá? Para uma oração silenciosa. Esposo, esposa, fiquem pertinho, juntos aí, deem as mãos. Se os filhos estão aqui presentes também, chame-os para perto. E agora vocês vão orar, como casal, pela família de vocês, tá? Quem sabe alguns têm filhos aqui que estão afastados por um momento, por um tempo. Ore por eles. Se estão com você aqui, louvado seja Deus. Peça a Deus que os preserve do mal. E ore também pelo seu cônjuge, para que Deus o abençoe nas suas lutas, para que vocês possam juntos, um dia chegar ali na presença de Cristo e agradecer. E podemos ter a alegria de dizer: Pai, aqui estão os filhos que Tu me deste. Eu vou lhes conceder 1 minuto, e depois eu farei uma oração. A Débora vai fazer uma oração aqui para encerrarmos a nossa programação. Ela, como minha esposa, como mulher, vai pedir uma bênção sobre os homens. Nada mais justo. Oremos todos agora em silêncio. Senhor, querido Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de Te chamar de Pai, porque o Senhor é o nosso modelo, nosso Pai querido, que nos ama tanto, Senhor, em todo o tempo. Mesmo que não sejamos merecedores, mesmo quando nós pecamos, quando nós falhamos, mesmo que às vezes a gente saiba o que é correto, mas o nosso coração teima em se desviar, teima em fazer a nossa vontade e não ouvir a Tua voz. O Senhor sabe, Senhor, os momentos que nós passamos e às vezes cometemos esse pecado, Senhor, de não colocar a Tua vontade em primeiro lugar. E mesmo assim, o Senhor é paciente, o Senhor é bondoso, o Senhor não deixa de nos abençoar. O Teu Espírito Santo nos chama de volta, nos acolhe, nos mostra que somos amados e que a gente lembre disso também ao lidar com os nossos filhos, com as esposas, com os esposos, que o mesmo amor, a mesma paciência que o Senhor tem conosco e nos leva a voltar para os Teus braços, amém, que a gente também demonstre esse amor, Senhor, pela nossa família. Amém. Que assim como nós queremos o Teu amor, a Tua misericórdia, nós saibamos estender esse amor, essa misericórdia às outras pessoas. Especialmente para os nossos filhos, que nós tanto amamos, Senhor. Amém. Pai querido, nós sabemos que nada é por acaso nesse mundo, que nada Te surpreende, por mais que nós, como seres humanos, muitas vezes não entendamos os Teus planos, não entendamos as coisas ruins que acontecem, mas nós confiamos que o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas, e o Senhor é o Deus que nos ama, e que nada acontece sem que o Senhor permita. Por favor, Senhor, ajuda-nos a confiar,
a lembrar disso todos os dias, a lembrar que o Senhor escolheu cada um de nós para ser salvo, para nascer neste mundo, para ter a oportunidade de te conhecer. Por favor, Senhor, cuida dos nossos filhos, os filhos que o Senhor nos deu. Foi o Senhor que escolheu eles para nascer. O Senhor sabia quem deveria ser os nossos filhos. O Senhor não erra. Se nós temos a família que temos, é porque é o melhor, porque é a família que o Senhor escolheu para nós. Ajuda-nos, Senhor, a ser instrumentos teus. Toma, Senhor, cada pai que está aqui hoje, cada mãe, cada homem, Senhor, que seja o sacerdote do seu lar, que cada filho veja o Senhor Jesus refletido nas atitudes do seu pai. Amém. Mesmo que, como homens, sejamos falhos, mas que eles vejam que o Pai ama o Senhor de todo o coração e que nós, como pais, temos feito o melhor que nós podemos para levá-los para a tua casa, Senhor. Pai querido, tem misericórdia de nós, corrige, Senhor, as nossas falhas, aquilo que nós erramos em te representar, que os nossos filhos encontrem em ti a salvação. Por favor, Senhor, acima de todas as coisas deste mundo, nós desejamos que possamos passar a eternidade com a nossa família e com o Senhor. Amém. Por favor, Pai querido, quando o Senhor Jesus voltar, que todos nós aqui possamos falar para ti, Senhor, aqui estão os filhos que o Senhor nos deu. Amém. Que todos nós aqui possamos também dar esse presente para os nossos pais. Que a nossa mãe, ao acordar na ressurreição, possa ver o Senhor e depois ela possa nos dar um abraço e ficar feliz porque nós vamos estar eternamente juntos. Amém. Que o nosso Pai, Senhor, possa ter esse orgulho de ter feito com que os seus filhos seguissem o Senhor. Pai querido, por favor, abençoa essa igreja, abençoa esse ministério, que o Senhor use cada pessoa aqui para levar paz a este mundo, para mostrar o caminho da salvação. Amém. Nós te agradecemos e te pedimos tudo isso, porque confiamos em Jesus. Amém. Amém.